E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos resolver, neste vídeo, um exercício relacionado aos temas que vimos nos vídeos anteriores, a lei de Coulomb e o princípio de superposição. Vamos à leitura do enunciado. Enquanto isso, preste bem atenção na figura que se encontra no quadro. Uma carga negativa, que eu ilustrei por menos Qzinho, fica em equilíbrio quando colocada no ponto médio do segmento de reta que une duas cargas positivas idênticas, aqui representadas, mais Qzão. Mostre que essa posição de equilíbrio é estável para pequenos deslocamentos da carga negativa em direções perpendiculares ao segmento de reta que une as cargas positivas, mais Qzão. Muito bem. Observe o problema. Eu chamei essa distância de 2D, o deslocamento infinitesimal de x'inho, e a partir daí eu tenho uma hipotenusa adesão em ambos os lados. A carga mais Qzão do lado esquerdo atrai a carga menos Qzinho com o vetor F1. E a carga mais Qzão do lado direito atrai a carga menos Qzinho com o vetor F2. Observe aí a figura atentamente. O que nós vamos fazer agora para demonstrar que esta posição é uma posição de equilíbrio estável para pequenos deslocamentos na direção perpendicular a este segmento de reta? Nós vamos equacionar o movimento descrito pela carga menos Qzinho a partir da figura. Para isso, observe que as componentes horizontais de F2 e de F1 se cancelam. Por quê? Os módulos de F1 e F2 são iguais. Eu tenho o mesmo par de cargas do lado esquerdo e do lado direito, aliado ao fato de termos a mesma distância. Se o módulo de F1 é igual ao módulo de F2, suas componentes horizontais se cancelam. Então, na direção horizontal, a força resultante é nula. Resta-nos apenas analisar o que acontece na direção vertical. Já que o módulo de F1 é igual ao módulo de F2, eu vou calcular uma das componentes na direção vertical, o seu módulo, e multiplicar por 2, para obter a força resultante que age na carga menos Qzinho. Vamos a isso. O módulo de F1 é igual ao módulo de F2, aplicando primeiramente a lei de Coulomb. Eu vou chamar de F. Isto é, K, 1 sobre 4πε0, o módulo de Qzão é Qzão, o módulo de menos Qzinho vai ser Qzinho apenas, já colocando ali, dividido pela distância dzão ao quadrado. Muito bem. Na direção vertical, eu vou chamar de FV uma dessas componentes. Repare na posição do ângulo θ inserido na figura. Se este ângulo eu chamo de θ, este também é, são ângulos alternos internos. E devido à posição do ângulo θ, nós vemos que a componente vertical de F1 vai ser a sua intensidade, que é F, vezes o seno do ângulo θ em questão. Portanto, a componente na direção vertical será o K, que eu vou ilustrar a partir de agora como 1 sobre 4πε0, vezes o Qzão, vezes o Qzinho, dividido por d elevado ao quadrado. Não podemos nos esquecer do seno de θ. Seno de θ é o cateto oposto x pela hipotenusa dzão. Como nós temos duas componentes na direção vertical, a força resultante que age na partícula de carga menos Qzinho, vetor força resultante, a sua intensidade é o dobro de FV, pois nós temos duas componentes na direção vertical, o FV devido à força F1 e mais um FV devido à força F2. A partir daí, obtemos então a expressão da força resultante. Sua intensidade é o dobro de FV. Continuando, força resultante, portanto, será Vamos multiplicar essa expressão por 2. Eu tenho 1 sobre 4π
ε0, que multiplica 2 vezes Qzão vezes o Qzinho, dividido por D elevado ao cubo, tudo isso vezes x. Muito bem. Observe que o módulo da força resultante é proporcional ao deslocamento infinitesimal sofrido na direção perpendicular que eu representei por x'inho. Obviamente, você já deve ter passado por uma força desse tipo no estudo da mecânica clássica, onde forças restauradoras em molas, por exemplo, são diretamente proporcionais à deformação sofrida, neste caso para pequenas deformações. Isso já nos dá uma ideia do que aparecerá pela frente. Muito bem. Uma segunda análise aqui é importante. Eu exagerei na figura. Eu coloquei um deslocamento na direção perpendicular na figura relativamente grande. Porém, como o enunciado afirma, essa medida x'inho, ela é extremamente pequena quando comparada com as demais distâncias envolvidas no problema. E a partir deste fato, eu posso afirmar que o Dzão é praticamente constante e aproximadamente igual a Dzinho. Vamos verificar isso no Teorema de Pitágoras aplicado a esse triângulo retângulo. Aplicando o teorema, a gente obtém que Dzão ao quadrado é Dzinho ao quadrado mais x ao quadrado. Se x é um número infinitesimal, um número infinitesimal elevado ao quadrado se torna ainda mais desprezível quando comparado com Dzinho ao quadrado, de forma que Dzão ao quadrado é aproximadamente Dzinho ao quadrado. Muito bem. Extraindo a raiz quadrada em ambos os lados e pegando, obviamente, a medida positiva, o Dzão ele é aproximadamente igual a Dzinho, que permanece constante na nossa análise. Logo, todo este termo que acompanha o x'inho é constante. Por quê? A constante K, por si só, já é uma constante, obviamente. Os valores das cargas também. E o Dzão, devido à nossa análise, é praticamente constante. Logo, a intensidade da força resultante que age na carga menos Qzinho, ela é diretamente proporcional ao deslocamento infinitesimal x. Muito bem. E observando a figura, fica claro que esta força resultante, ela é restauradora. Ao deslocar a carga menos Qzinho na vertical e para cima, a força resultante age na vertical e para baixo, restaurando a posição da partícula de carga menos Qzinho. Já surge o fato de que uma ideia de que a partícula realizará naquela direção um movimento harmônico simples devido à ação dessa força restauradora. Observando a figura mais uma vez, nós vemos o seguinte: se eu quiser representar a força resultante em notação vetorial, o vetor força resultante vai ser igual. Para simplificar, eu vou chamar todo esse termo aqui de K, uma constante K que aparece na minha análise, perfeito? Não confunda este K com o K da constante eletrostática que aparece na lei de Coulomb. É um K diferente agora. Então, chamando tudo isso aqui de K, eu vou obter K vezes X, perfeito? Na direção do versor I negativo, pois o eixo que eu escolhi aqui é o eixo dos X. Então repare como a minha força é restauradora. Ela é um vetor que aponta na mesma direção do eixo X, porém no sentido oposto, cuja magnitude é dada por Kx, onde esse K é essa constante que aparece aqui na nossa expressão. Muito bem, ressalto, não confunda este K com este, beleza?
Muito bem. A partir daí, nós podemos equacionar o movimento da partícula, já que obtivemos a intensidade da força resultante e sabemos que ela é uma força restauradora. A segunda lei de Newton nos dá que a massa daquela partícula de carga menos Qzinho vezes a sua aceleração, por ser a força resultante uma força restauradora, isso é menos o K na direção X. Trabalhando aqui com o sinal de menos, mais uma vez, ressaltando pelo fato da força resultante ser restauradora. Essa equação diferencial é muito famosa no estudo de oscilações. Muito bem? Vamos reforçar que este K surge dessa expressão. Ele é 1 sobre 4π ε0 vezes 2Qzão Qzinho, lembre-se que está tudo em módulo já, dividido por Dzão elevado ao cubo. Muito bem. E agora, já fica claro que essa equação diferencial de segunda ordem nada mais é do que a equação diferencial de um movimento harmônico simples. Aqui, portanto, já fica provado, a partir dessa equação diferencial, que a partícula ficará confinada nessa direção do eixo X, realizando um movimento harmônico simples devido ao fato de ter sofrido um deslocamento infinitesimal xzinho. Então essa equação diferencial já nos mostra isso. Perfeito? A partícula está sim em uma posição de equilíbrio estável, certo? Para pequenos deslocamentos sofridos na direção perpendicular ao segmento de reta que une as cargas mais Qzão. Muito bem. Vamos explorar um pouco mais a resolução do problema a partir dessa equação diferencial. Passando menos Kx para lá, nós vamos ficar com mx dois pontos mais Kx igual a zero. Eu vou dividir todo mundo por m, então eu vou ficar com x dois pontos mais k sobre m vezes x igual a zero. Chamando k sobre m de ômega zero ao quadrado, a frequência natural de oscilação da partícula, ômega zero ao quadrado sendo k sobre m, sendo que o k é dado por essa expressão, então já vamos obter ômega zero ao quadrado. Eu vou ficar com 1 sobre 4π ε0, 2Qzão Qzinho, 2Qzão Qzinho, a massa no denominador multiplicando d elevado ao cubo. Note que a raiz quadrada desse termo me fornece o valor de ômega zero, a frequência natural de oscilação da carga menos Qzinho na direção vertical. Muito bem. A minha equação diferencial, portanto, ficou x dois pontos mais ômega zero elevado ao quadrado x igual a zero. Para resolvermos essa equação diferencial, nós vamos recorrer à equação característica. Ela é uma equação diferencial linear de segunda ordem homogênea com coeficientes constantes. E nós sabemos que a equação característica de uma equação diferencial como essa é AR² mais BR mais C igual a zero. O valor de A é o valor do termo que acompanha a derivada de segunda ordem da variável x em relação ao tempo. Então, o A vale 1. O B, na minha equação característica, possui o valor do termo que acompanha a primeira derivada de x, seria o x ponto. Como não há o x ponto, o B é zero. E o C, na minha equação característica, é o termo que acompanha a variável x. Portanto, partindo da equação característica, AR² mais BR mais C igual a zero, vemos que o A vale 1, então eu vou ficar com R ao quadrado. O B vale 0,
E o C vale ômega zero ao quadrado. E com isso nós vamos determinar as raízes da minha equação característica. Muito bem, jogando o ômega zero para o lado de lá, R ao quadrado vai ser menos ômega zero ao quadrado. O sinal de menos, o menos 1, vai ser substituído por I quadrado. Extraindo a raiz quadrada, nós obtemos que as raízes são dois números complexos conjugados, mais ou menos I ômega zero. Muito bem. Bom, vamos à solução geral da nossa equação diferencial e a partir daí nós vamos inserir as raízes da nossa equação característica. Para essa equação diferencial, com essas raízes para a equação característica, a solução geral, x de t, lembre-se que a posição x da partícula varia no tempo, ela é dada por, de forma geral, nós temos que x de t é uma constante C1 exponencial de lambda t, cosseno de μt, vamos aqui embaixo agora, mais C2 exponencial de lambda t, seno de μt. Muito bem. Quem é lambda e quem é mi? Lambda nada mais é do que o número real que acompanha o número complexo na raiz da minha equação característica. E o mi é o termo que acompanha o número complexo. Então, por comparação, o lambda é zero e o mi é o ômega zero, onde ômega zero é dado pela raiz quadrada deste termo. Então, vamos substituir isso na nossa solução geral. Sendo lambda igual a zero, a exponencial de zero é 1. Então, as exponenciais me fornecem o valor 1. E, portanto, resta apenas x de t igual a C1 cosseno de μt mais C2 vezes o seno de mi vezes t. E eu já posso trocar o mi por ômega zero. Então, vamos trocar aqui o mi por ômega zero t mais C2 seno de ômega zero vezes t. Muito bem. Bom, vamos supor algumas condições iniciais para que a gente tenha uma solução do meu problema. A chamada solução do meu problema de valor inicial. Nós vamos supor que no instante t igual a zero, na origem dos tempos, instante t igual a zero, a partícula foi abandonada a partir do repouso de uma posição onde o x vale o a. O a vai ser a amplitude do meu movimento. Então, no instante t igual a zero, o x vale a e a velocidade da partícula é nula. Perfeito? Bom, utilizando essas condições iniciais, supondo essas condições, vamos à solução geral. Vamos trocar o t por zero. Ao trocar o t por zero, o seno de zero é zero, então esse termo desaparece. O meu x vale a. O cosseno de zero é 1, então 1 vezes C1 igual a A. Então isso já nos dá o valor de C1. C1 corresponde a A. Muito bem. Para usar a condição inicial da velocidade, eu preciso derivar a posição x em relação ao tempo, para obter a equação da velocidade da partícula de carga menos qzinho em relação ao tempo. Tomando a derivada, nós vamos obter que a velocidade em relação à velocidade em função do tempo, v de t, ela é dada por, vamos usar aqui a derivada das funções trigonométricas, lembrando que o ômega zero acompanha o tempo na multiplicação. A derivada do cosseno é menos seno. Quando eu derivo a parte interna do cosseno em relação ao tempo, isso faz com que o ômega zero saia na integração, na derivação. Então eu vou ficar com derivada de cosseno é menos o seno de ômega zero t vezes o ômega zero, beleza?
Então, menos C1 ômega 0 seno de ômega 0t. Repare que o ômega 0 sai na multiplicação aqui, multiplicando o seno de ômega 0t. Muito bem. A derivada de seno é cosseno. Mais uma vez, vai dar cosseno de ômega 0t vezes ômega 0. O ômega 0 sai multiplicando os termos. Então, vou ficar com mais C2 ômega 0 vezes o cosseno de ômega 0t. Muito bem, está aqui então a equação da velocidade da partícula em relação ao tempo. Vamos à condição inicial da velocidade. Eu vou trocar o t por 0 e o v por 0. Trocando o tempo por 0, o seno de 0 é 0, então esse termo desaparece em nossa análise. O cosseno de 0 vale 1, então isso me dá C2 ômega 0. C2 ômega 0 vezes 1 é C2 ômega 0, e isso é igual ao v, que é 0. Então, se C2 ômega 0 é igual a 0, C2 tem que ser 0, pois ômega 0 é diferente de 0. Muito bem? Então, isso nos dá que o C2 vale 0. Voltando à solução geral, se o C2 vale 0, esse termo desaparece e eu fico apenas com x de t igual ao C1, que vale A, vezes o cosseno de ômega 0 vezes t, onde o ômega 0, que se encontra aqui, ele é dado pela raiz quadrada, então eu vou elevar todo mundo a meio, ok? Então, o ômega 0, ele é igual a raiz quadrada de... Eu vou simplificar o 2 com esse 4, então vai ficar 2π epsilon 0, tá? Então, vamos lá. Eu tenho 1 sobre 2π epsilon 0, simplificando, qzão, qzinho, dividido por mdzão ao cubo. E tudo isso elevado a meio, pois se trata de uma raiz quadrada. Lembre-se que o dzão é praticamente constante igual ao dzinho. Muito bem. O que essa solução ilustra para nós? Ilustra que a partícula realizará na direção vertical um movimento harmônico simples e, portanto, ela ficará confinada nessa região para pequenos deslocamentos de valor x. Observando a lousa, temos aqui o ômega 0 e com isso eu encerro o nosso problema.